Tem muito torcedor do São Paulo irritado com o Rogério Ceni. Será que a diretoria tricolor cogita a possibilidade de dispensa do treinador? Do vídeo de hoje do canal do Nicola, mais detalhes dessa história. Bora falar também sobre o grande jogo entre Flamengo e Palmeiras. Apesar do 0 a 0, a bola rolou bonita no Maracanã e o Gabigol irritou torcedores do Palmeiras pós-jogo. Vamos falar sobre esse assunto. Bora falar também sobre o Corinthians, que com o time reserva do reserva empatou com a Portuguesa. E mais uma vez Luan não entrou em campo, se tornando ou confirmando o grande mico da temporada. Quero contar também sobre o Bahia, que está disposto a levar um diretor super importante do Palmeiras, informações sobre a reformulação na Portuguesa, tudo sobre a rodada na Copa do Brasil dessa quarta-feira, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono de um canal no YouTube com quase 1.200.000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês para bater essa marca, beleza? O que você ganha em troca se inscrevendo? Fica por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças, salários e muito mais. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou programa do Nicola, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é parceira do Atlético Mineiro e do Fluminense. E a Betano sempre prepara as melhores cotações para vocês. Nessa quinta-feira tem Copa do Brasil, tem Série B, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, todos com ótimas cotações. Queria destacar, por exemplo, que a vitória do Barcelona contra a Real Sociedad fora de casa rende R$ 2,25. Se você quiser apostar no jogo do Grêmio contra o Guarani pela Série B, vitória do Tricolor Gaúcho pagando R$ 1,60, o jogo disputado na Arena do Grêmio. Tem também a semifinal da Taça de Portugal com jogaço Porto e Sporting. Em caso de vitória do Porto, R$ 2,22 para cada real apostado, o empate rendendo R$ 3,25 e se der Sporting, R$ 3,20. Curtiu? Então é bem fácil participar. Vou deixar um link no comentário fixo, você vai acessar, clicar no link, se cadastrar na Betano e começar a jogar. Tenho certeza que você vai se divertir bastante, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é triste. O Edenilson, jogador do Internacional, revelou que recebeu um vídeo com uma ameaça. Um torcedor do Grêmio com uma arma de fogo, afirmando que vai encontrá-lo muito em breve. Esse tipo de situação precisa acabar de forma urgente antes que a gente presencie uma tragédia. Bora falar que o Sampaio Corrêa se sagrou campeão maranhense na noite desta quarta-feira, empate em 0 a 0 no tempo normal contra o Cordino e vitória nos pênaltis por 4 a 3. O Sampaio festejando o título em pleno feriado. Bora contar que o Manchester United anunciou de forma oficial Erik ten Hag, técnico do Ajax, como seu comandante para a próxima temporada. O United vai pagar 2 milhões de euros de multa e já vai contar com o treinador a partir de julho. Esse movimento indica o início de uma reformulação muito grande no United. Não está descartada a possibilidade de contratação de até 10 novos atletas para a próxima temporada. Um dos alvos é Antony, ex-jogador do São Paulo. Para fechar o giro de notícias, contar que o PSG está a um ponto de se sagrar campeão francês. Vitória por 3 a 0 contra o Angers nessa quarta-feira. Dessa maneira, o PSG manteve 15 pontos de vantagem para o Olympique de Marselha e restam justamente 5 rodadas. Qualquer empate na próxima rodada ou em qualquer dos próximos jogos assegura de forma matemática a conquista mais uma do título do campeonato francês ao clube de Neymar, Mbappé, Messi e companhia limitada. Quero falar sobre os destaques da Copa do Brasil dessa quarta-feira, vários jogos importantes, como por exemplo a derrota do Santos por 1 a 0 para o Curitiba. O único gol do jogo foi de Aleph Manga, que já se declarou santista e tinha vontade de jogar no Peixe. Os caras ignoraram o Aleph Manga na Vila. Pois bem, além desse gol, o Curitiba criou inúmeras oportunidades, teve a chance de golear o Santos, acabou esbarrando mais uma vez no goleiro João Paulo do Peixe. Mas os dirigentes do Santos demonstraram muito incômodo com a não marcação de um pênalti aos 28 minutos do primeiro tempo, pênalti cometido em cima do Madison. Os dirigentes do Santos só não quiseram revelar ou demonstrar a lamentação com o desempenho do Santos, que foi horroroso. 1 a 0 acabou ficando barato. Bora falar sobre o Botafogo, que enfiou 3 a 0 no Ceilândia, os gols 2 do Canu e 1 do Piazon.
Botafogo pelo segundo jogo seguido marcando 3 gols na condição de visitante e conquistando vitória. Havia batido no fim de semana o Ceará por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. Aos pouquinhos o time de Luiz Castro vai tomando forma. Gustavo Sauer fez bom jogo, uma das novidades do Botafogo para a temporada. Quero contar que o Galo, o Atlético Mineiro, fez 3-0 no Brasiliense, sem grandes dificuldades. Os 3 gols marcados pelo Sacha, todos no primeiro tempo. Com 41 minutos de jogo, já estava 3-0. Primeira vez que o Sacha marca 3 gols numa mesma partida. E esses gols só ampliaram a sua condição de vice-artilheiro do Galo na temporada. São 8 gols em 17 partidas, ele só está atrás do Hulk, que tem 13 gols em 12 jogos. O Hulk foi poupado mais uma vez, havia assistido ao nascimento da filha em Miami durante o fim de semana. Quero contar também que o Fortaleza desencantou. Depois de 4 derrotas seguidas, o time de Vojvoda fez 3-0 no Vitória. 2 gols do Silvio Romero e 1 do Romarinho. O time do Vitória é horroroso, vai passar muita dificuldade na Série C do Campeonato Brasileiro. Para fechar esse giro de destaques da Copa do Brasil, contar que o Ceará venceu a Tombense fora de casa por 2-0. Os 2 gols do Vina, de novo em boa fase, e o Atlético Paranaense fez 5-2 no Tocantinópolis, jogo meio esquisito. O Atlético chegou a abrir 2-0, tomou um empate em 2-2 e buscou mais 3 gols para fazer 5-2. Marlos 2 vezes, Vitor Bueno 2 vezes e Pablo uma vez garantiram os gols do Atlético. Meio esquisito falar que Vitor Bueno e Pablo marcaram 3 gols em uma partida, coisas de Copa do Brasil contra adversários de pouca expressão, como o Tocantinópolis. Bom, bora mudar de assunto e falar um pouquinho sobre a minha Portuguesa e as mudanças para o restante da temporada. Você sabe que no último domingo a Lusa se sagrou campeã paulista da Série A2 e garantiu acesso para a primeira divisão. Agora a Portuguesa busca o título da Copa Paulista, que é um torneio para clubes no segundo semestre sem divisão nacional. Se a Portuguesa ganhar a Copa Paulista, ela segura a vaga na Série D do Brasileiro do ano que vem, 4ª divisão do Brasileiro de 2023. Pois bem, a Portuguesa já tem algumas mudanças definidas. Não ficam para o próximo campeonato. O lateral esquerdo Eduardo Diniz, que foi jogar no São Bernardo, o Giovani, meio atacante, que vai para o ABC, e o Patrick, zagueiro, que foi para o ABC. Desses 3, só o Giovani não era titular. Embora o Patrick, antes de sair, renovou o contrato com a Lusa e foi emprestado ao ABC, ele volta para a disputa do Paulistão no ano que vem. Se tem 3 saídas, pelo menos tem a confirmação de várias renovações de contrato. A última delas e mais importante, do Daniel Costa, camisa 10 da Portuguesa, eleito o melhor jogador do Paulista da Série A2. Além do Daniel, também renovaram o contrato o zagueiro Naldo, o goleiro Wagner, o atacante Ligeiro, os também zagueiros Luizão Nascimento e Luizão Silva. Já haviam renovado o contrato ou já tinham seu vínculo até o fim da temporada os seguintes atletas: Tomazella, goleiro, o Léo Castro e o Caio Mancha, atacantes, o Tauan e o Marzagão, volantes, além do Luiz Ricardo, o lateral direito. A Portuguesa vai conseguir manter a base do time campeão paulista da Série A2. E eu falei com o Toninho Cecílio, que é o diretor de futebol da Portuguesa, ele disse o seguinte, abre aspas: a gente quer ganhar a Copa Paulista e o time será forte. Praticamente todo o time titular continua e o trabalho é em cima do título. A Portuguesa precisa ganhar para jogar a Série D e ter um calendário mais racional e melhor para a próxima temporada, com a disputa da primeira divisão paulista e a 4ª divisão no Brasileiro. Quero falar agora sobre Manchester City e Bahia. Essa parceria que está muito próxima de ser oficializada pode causar problemas no Palmeiras. Não deve ter entendido nada, né? O que o City e o Bahia têm a ver com o Palmeiras? É que as conversas entre City e Bahia estão tão avançadas que o grupo City já escolheu seu diretor executivo de futebol para tomar conta do Bahia. Trata-se de João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, o cara que revolucionou a base do Palmeiras. O Palmeiras não tinha tradição nenhuma em revelar jogadores, muito menos em utilizar esses atletas no time principal, com exceção dos goleiros. Desde que o João Paulo Sampaio chegou ao Palmeiras em 2015, isso mudou radicalmente e o Verdão não para de ter jogadores da base como titulares e vendidos para o exterior. Só para citar alguns casos: Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, o Wesley, o Hendrick, Messinho, que ainda nem explodiu, mas tem tudo para fazer enorme sucesso. Isso sem falar do Danilo e vários outros que já passaram pelo Palmeiras. O João Paulo Sampaio tem uma proposta oficial do Manchester City, ou melhor, do Grupo City, em associação com o Bahia, mas essa conversa só vai tomar um pouquinho mais de forma depois de haver primeiro o anúncio do acordo entre o City e o Bahia e da aprovação no Conselho Deliberativo e entre os sócios. Enquanto isso não avançar, o João Paulo não pode nem dizer se topa ou não deixar o Palmeiras.
Vale lembrar que o Bahia já havia tentado contratar o João Paulo Sampaio em janeiro do ano passado. Proposta gigantesca para que ele fosse o diretor executivo de futebol. Na oportunidade, o Maurício Gagliotti conseguiu segurar o João Paulo com a promessa de que o transformaria no diretor executivo de futebol do Palmeiras, no time principal, na virada de 2021 para 2022. Essa palavra acabou não sendo cumprida, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, o Anderson Barros acabou ganhando um pouco de força interna e o Abel Ferreira avalizou, ou deu moral para que o Anderson Barros pudesse continuar. Nem dá para dizer que o João Paulo Sampaio ficou frustrado por não ter passado ao time principal, mas diante de uma proposta certamente para um enorme status no Grupo City, imagino que possa haver acordo. E você, gosta do João Paulo Sampaio? Use espaço para comentários para deixar a sua opinião sobre o gerente da base do Verdão. Quero falar agora sobre Flamengo e Palmeiras, o melhor jogo do futebol brasileiro em bastante tempo. Apesar do 0 a 0 na noite dessa quarta-feira, em jogo do Brasileirão, a partida foi bem legal. No primeiro tempo, 3 chances claríssimas para cada lado. O Palmeiras conseguiu encarar o Flamengo de igual para igual, mesmo com o Maracanã diante de 70 mil pessoas. No segundo tempo, o Palmeiras já não foi tão eficaz, acabou sendo mais pressionado e quase não incomodou o gol do Hugo. O resultado de 0 a 0 não é justo pela falta de gols, porque talvez um 2 a 2, um 3 a 3 ou talvez até vitória do Flamengo pela superioridade na etapa final. De qualquer forma, todos os dois times deixaram boa impressão. Paulo Souza parece viver seu melhor momento sob o comando do Flamengo, já havia vencido bem o São Paulo no final de semana e o Palmeiras conseguiu reagir depois de um começo ruim no Campeonato Brasileiro com derrota para o Ceará e empate contra o Goiás. Próximo jogo do Palmeiras contra o Corinthians no sábado. O Flamengo, enquanto isso, vai se preparando para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores da América. Queria destacar uma entrevista, uma declaração pós-jogo do Gabigol. Ele foi perguntado sobre o jogo e disse o seguinte, abre aspas, fizemos um bom jogo e fomos melhores que o Palmeiras em todos os momentos. Agora vem a parte polêmica. Eles não assustaram a gente em nenhum momento, fecha aspas. Torcedores do Palmeiras nas redes sociais ficaram revoltados com o Gabigol, lembrando de pelo menos 3 lances claros na etapa inicial em que o Palmeiras chegou. Teve uma chance claríssima com Danilo para ótima defesa do Hugo, teve bons contra-ataques do Palmeiras puxados a partir de reposições de bola do Everton, enfim. O Gabigol talvez tenha se esquecido ou quis valorizar a boa atuação, mais uma boa atuação do Flamengo. Tenho gostado, tenho notado uma melhora considerável do Paulo Souza à frente do rubro-negro. Paulo que chegou a discutir com o William Arão na beira do campo. O Paulo Souza deu uma bronca no Arão, o Arão respondeu, e, enfim, rolou troca de gestos e tal, talvez até xingamentos, mas tudo dentro da normalidade do futebol. E você, que se achou do 0 a 0? Quem mereceu vencer? Também estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários, beleza? Bora fechar o vídeo, ou avançar no vídeo, ainda tem bastante coisa para contar para vocês sobre a situação do Corinthians, que empatou em 1 a 1 com a Portuguesa do Rio de Janeiro, jogo disputado em Londrina, válido pela Copa do Brasil. A Portuguesa abriu o placar com o Cafu aos 3 minutos, o Jô empatou aos 45. E a grande decepção da noite foi o Luan, que todo mundo imaginava que poderia começar como titular, não começou e não entrou durante os 90 minutos. O Luan, desde o início da temporada, tem só 3 aparições, que somadas chegam a 89 minutos, ou seja, o Luan não tem uma partida completa em 2022. Nessa quarta-feira, pelo 5º jogo seguido, ficou no banco de reservas sem ser utilizado. O problema é que o cara custa R$800 mil por mês e foi comprado por 29 milhões de reais. Nos últimos dias da janela de transferências, que fechou na terça-feira da semana passada, existiu um interesse do Sport, que ofereceu 150 mil reais por mês de salário para que ele pudesse ser contratado. O problema é que o Luan ganha 800 mil e o Corinthians só queria pagar no máximo 400 mil. Acontece que o Luan acabou ficando. O Luan também não queria ir jogar no Sport na segunda divisão. E dessa maneira ele passa a ser, ou segue sendo, um enorme encosto. Um dos piores reforços da história do Timão. O curioso é que ele se declarava corintiano, dizia que no time dele jogaria mais, tentaria demonstrar mais esforço. Não tem sido assim. Quero falar agora sobre mais um processo contra o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno recentemente desembolsou uma bala para acabar com o transfer ban na FIFA e também com um problema na Câmara Nacional de Resoluções Desportivas no Brasil, a CNRD. Esses 2 processos custaram mais ou menos 16 milhões de reais ao Ronaldo, que já havia gastado outros 24 milhões no início da temporada com dívidas na FIFA. Ou seja, foram 40 milhões de reais em 2022 para quitar os problemas do Cruzeiro. Mas não param de surgir novidades, e novidades ruins nesse caso. O Bissoli
atacante que defendeu o Cruzeiro por 3 meses na temporada passada, entrou na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, é o nome desse órgão, e está cobrando 3 meses de salários atrasados. O Bissoli afirma que os 3 meses em que ficou no Cruzeiro não recebeu absolutamente nada, nem o aluguel do apartamento onde ele ficou. A dívida, que originalmente era de 150 mil reais, certamente vai bater próximo de 200 mil, até porque tem juros, correção monetária e também as verbas advocatícias. O Cruzeiro está tentando jogar, por meio do Ronaldo, essa dívida para a associação. Dessa maneira, o Bissoli entraria numa longa fila de credores que talvez leve 10 anos para receber o dinheiro. Bissoli, que é do Atlético Paranaense, está emprestado ao Avaí, vai jogar a primeira divisão do futebol brasileiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a irritação de muitos torcedores do Tricolor para com o Rogério Ceni. Tenho notado nas minhas redes sociais, nos comentários dos vídeos e especialmente nos programas do Nicola, os torcedores são paulinos chateados, na bronca, com a situação do Rogério Ceni no que diz respeito à teimosia. Essa é a palavra que mais define o torcedor em relação ao Rogério. O Rogério tem sido muito teimoso na avaliação dos torcedores e em insistir com alguns jogadores que parecem não dar certo. Igor Gomes e Éder são 2 bons exemplos. A ausência do Arboleda no time principal também tem causado muitas críticas. Rogério, que segue fazendo o rodízio. Na noite dessa quarta-feira, o São Paulo empatou em 2-2 com o Juventude em Caxias do Sul, jogo da Copa do Brasil. O Tricolor chegou a estar perdendo por 2-0, fez um primeiro tempo horroroso. Na etapa final, com mudanças de jogadores e também de comportamento, o Tricolor foi buscar o empate com um gol do Arboleda, logo de cara, e o outro gol marcado pelo Reinaldo de pênalti. A curiosidade é que o Arboleda marcou pelo 3º jogo seguido, já havia feito contra o Huachipato e também contra o Everton, 2 jogos da Sul-Americana. Dessa maneira ele se tornou um dos maiores artilheiros, ou melhor, o maior artilheiro estrangeiro entre zagueiros nesse século. Não é maior estrangeiro não. Ele se tornou o maior zagueiro artilheiro do São Paulo nesse século, ultrapassando o Fabão. Em relação ao fato de ser estrangeiro, ele é hoje o 6º jogador estrangeiro com mais partidas pelo clube, são 201 jogos. Informações e números do Anotações Tricolores, uma página bem legal que você deve acompanhar. Sobre o Rogério Ceni, existe risco dele ser demitido? Tinha até torcedor do São Paulo imaginando que uma derrota em Caxias do Sul seria suficiente. Pessoal, não existe a menor possibilidade de Rogério Ceni cair tão breve. Nem se discute essa possibilidade dentro do São Paulo. Não tem nem conversa, não há boato, não tem nada. Os dirigentes do São Paulo entendem que precisam do Rogério Ceni, mesmo contestando algumas decisões do treinador. Ele vai seguir, a menos que consiga emplacar uma sequência gigante de derrotas, vai ser mantido pelo menos até o fim da atual temporada. Rogério, que entre acertos e erros conseguiu levar o São Paulo à final do Campeonato Paulista, você vai lembrar do 4-0, mas foi uma boa campanha. São Paulo que, com o Rogério Ceni, tem um time que vai se classificar na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro tenta passar bem longe da zona do rebaixamento e buscar vaga na Libertadores de 2023. Você está curtindo o trabalho do Rogério? Qual a sua avaliação? De 0 a 10, dê sua nota usando o espaço para comentários, beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê de tarde com mais informações. Abraço, tchau!